Bem-vindas, bem-vindos a mais uma devocional, do dia, mais uma semana começando, mais uma segunda-feira, com a graça do Senhor Jesus. Eu vou orar por você, pela tua vida, pela tua casa, e a gente já vai começar com mais um estudo, um breve estudo, uma sementinha da palavra de Deus, para que caia aqui em bom solo no nosso coração e assim cresça e frutifique, e dê frutos para a honra e glória do nosso Deus. Ontem foi domingo de Páscoa, e é muito emocionante sempre as Páscoas, os cultos de Páscoa, as cantatas, as encenações que são feitas no domingo de Páscoa. Ontem, durante uma das músicas que estavam sendo cantadas lá na cantata da igreja que eu frequento, eu me emocionei tanto, porque são músicas que falam do como Deus nos amou, como o Senhor nos amou, como Ele olhou para nós com olhos de graça e misericórdia, nos escolheu. E todas as vezes que eu ouço essas músicas falando, que foi por nós, foi para que a gente tivesse vida, para que a gente tivesse justificação dos nossos pecados, redenção, esperança de vida eterna, salvação. Eu sempre me emociono de chorar mesmo, porque eu fico imaginando, Senhor, aonde eu estaria se não fosse o Senhor? Onde eu estaria? Como estaria a minha vida se o Senhor não tivesse olhado para mim com olhos de misericórdia, me chamado e me feito entender, da graça salvadora do sacrifício de Jesus naquela cruz? E aí eu olho para o meu esposo, olho para os meus filhos, olho para a minha casa, olho para os meus amigos, olho para os meus irmãos em Cristo. Eu falo, tudo isso é graça do Senhor. Tudo isso veio junto com a salvação em Cristo, uma vida nova. A Bíblia fala, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo novo se fez. Então, quando você olha ao seu redor, no domingo de Páscoa, só tem que agradecer ao Senhor pela vida nova, pela salvação, pela nova criatura que nós somos em Cristo Jesus, pela esperança da vida eterna, pela comunhão dos santos. É bom demais, E aí ontem eu fui dormir e emocionada ainda, sabendo que tudo aquilo foi por mim, foi por você, foi por nós que Cristo, cumpriu os propósitos de Deus na vida dele, se entregou naquela cruz e esse Cristo vive, reina, Rei maravilhoso no seu trono de graça e vai voltar para buscar a tua igreja. E é isso que move a nossa fé, a nossa esperança, saber que um dia estaremos frente a frente com Ele, de joelhos aos pés dele, louvando por todo sempre, toda a eternidade. É bom demais, Que privilégio. Então, a palavra de hoje, nós vamos orar e a gente vai falar sobre o poder da palavra de Deus, sobre essa palavra tão poderosa, que é a palavra de Deus. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Então vamos orar? Deus, obrigada, Pai. Obrigada primeiramente pelo teu grande amor. Pai, não há outro como o Senhor, não há Deus como o Senhor. Não há nada que se compare a Ti, Deus. Não há nada que explique o Senhor. Não há nada que... Oh, Jesus, o Senhor é incomparável. O Senhor é grande. O Senhor é tremendo. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é Deus de amor. É Deus de graça. Louvado e exaltado seja o Teu nome hoje. Hoje e para todo sempre. Porque o Senhor é Deus. Pai, obrigado pelo dia que se renova. Por essa manhã que se renova. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigado pelo novo dia. Obrigado pelo calor. Obrigado por esses pássaros. Obrigado pela nossa audição, pela nossa visão, pela nossa saúde. Obrigado, Senhor, porque nós podemos expressar o nosso louvor através da nossa língua, com as nossas palavras. Obrigado, Senhor, porque podemos entregar nas Tuas mãos hoje as nossas vidas como oferta agradável ao Senhor. Pai, obrigada por cada vida que está comigo, Senhor, que o Senhor trouxe para nós estarmos unidas através da internet.
Abençoa essa vida, abençoa essa pessoa, abençoa essa filha tua, abençoa esse filho teu, abençoa essa família aqui representada. Faça algo novo nesse lar. Pai amado, que os teus anjos se acampem, que o teu Espírito Santo sopre. Pai amado, traga para perto de ti mais e mais os teus filhos e as tuas filhas. Que o Senhor abençoe abundantemente essas famílias aqui unidas comigo através da internet. Que o Senhor nos trouxe. Obrigada pela oportunidade, Jesus. E que nessa manhã o teu Espírito Santo fale através da minha vida, na meditação da tua palavra. Que o Senhor me use para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bênção. Então, vamos lá. O texto que nós vamos ler hoje, eu coloquei aqui no título da nossa devocional, é o Isaías, está em Isaías, né, lá no profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11. Então, Isaías, se você está com a sua Bíblia, ele está logo depois, estou empolgados, né? Logo depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, certo? Então, para que você possa achar mais ou menos no meio da Bíblia, assim. Vamos lá? Isaías 55, 11. Diz assim. Na verdade, eu vou ler, gente, do 8 ao 11, tá certo? Diz assim. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para elas, sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim, também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Amém? Que palavra, né? Para nós, que promessa. A palavra do Senhor não volta vazia. A palavra do Senhor, em outra versão, esse versículo diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo pela qual as designei. Quando a gente fala, né, nós humanas, nós mulheres, né, ou você homem, talvez, que esteja acompanhando a live, a palavra que nós falamos é muito poderosa, né? Mas não no poder, nada de místico, mas uma palavra tem o seu poder, no sentido de marcar vidas. A palavra marca memórias, as palavras mudam as vidas, as palavras, elas podem, né, matar. Você pode matar uma pessoa com suas palavras. E as pessoas podem chegar também a se matar, a tirar a própria vida por palavras malditas, palavras más e mal interpretadas, mas as palavras também podem gerar vida, esperança, né? Alegria, paz, aconchego. Nossas palavras, né? A minha, as suas, elas expressam o quê? Os nossos sentimentos, elas expressam os nossos pensamentos, expressam os nossos desejos. Quando você é mãe, você que é mãe, né? Ou você que não é mãe, mas você sabe que quando você vai dar um conselho para um filho, ou aquietar um filho, seu filho, se for pequeno, tiver com medo, você dá uma palavra para o teu filho e o teu filho acalma. Isso acontece, gente, desde quando eles são bebês. É milagroso nós testemunharmos. Quem já passou por isso, né, viu, mas quem não passou por isso, a gente pode ver isso direto na internet. Quando um bebê nasce, tá ali chorando, aquele, tadinho, aquela coisa toda que aconteceu com ele, ele ouve a voz da sua mãe. Na mesma hora esse bebê para.
ele reconhece a voz da mãe e a mãe fala: "Oh, meu filho, eu te amo. Prazer, meu filho, como você é lindo." E aquela criança vai aquietando e aquele ambiente vai sendo transformado pelo diálogo poderoso, né, através da voz de uma mãe. E aí os nossos filhos começam a crescer e a gente continua falando para os nossos filhos palavras que curam dodóis, palavras que acalmam corações assustados, palavras que orientam, palavras que consertam, palavras que corrigem, e os nossos filhos vão sempre lembrando das palavras ditas pelas suas mães e pelos seus pais, né? Mas a gente vê que essas palavras que nós falamos para os nossos filhos ficam com eles a vida toda, né? Então, quando eles são adolescentes e jovens, já na idade dos meus, tem coisas que a gente falava para eles quando eles eram pequenos e hoje eles brincam com a gente. Ah, mamãe que fala assim, mamãe que fala de outra forma. Ó, minha mãe falava essas coisas, né? E aí começam até, né, algumas vezes vem que é brincadeira, mas o importante é que eles não esquecem as palavras ditas pelos seus pais. E aí a gente precisa saber o seguinte, que você, né, buscando ser uma mãe sábia, buscando ser um pai sábio, ou você que não tem filhos, que está ouvindo essa live, mas também buscando falar com sabedoria, entendendo que as suas palavras vão espalhar bênçãos, que as suas palavras, elas expressem graça, expressem misericórdia, doçura, que você seja lembrado pelas suas palavras que edificam e transformaram vidas. E se a gente pensar que a nossa palavra tem esse poder, né, entre aspas, nada de místico, mas assim, esse impacto na vida dos nossos filhos e na vida das pessoas que a gente convive, imagina o poder da palavra de Deus. Deus que nos criou, assim como essa mãe, né, que fala para o seu filho recém-nascido: filho, mamãe está aqui, você é lindo, eu te amo, e dá um beijo no seu filho, e aquela criança se acalma, seja ao nascer ou no meio da noite ou quando está assustada. Assim é a palavra de Deus conosco. É assim que a gente precisa parar para ouvir a voz do nosso Pai, aquele que nos criou, aquele que nos formou, aquele que nos conhece, aquele que tem uma palavra poderosa que gerou todas as coisas. Tudo se fez através da tua palavra. É diante desta palavra que a gente está meditando todos os dias. Então, não acha que essa porção, é um versículo, é 2, é um pequeno trecho da palavra de Deus, não tem poder. Pelo contrário, nós temos que nos alimentar disso todos os dias. A palavra de Deus, que é a sua palavra, ela expressa também os sentimentos de Deus, os pensamentos de Deus, os propósitos de Deus, as palavras do nosso Pai para nós, né? E ela tem, nem sempre a gente vai ouvir na palavra dele aquilo que a gente quer ouvir, mas a gente sempre vai ouvir aquilo que a gente precisa ouvir. Aquilo que o Senhor, nosso Pai, essa voz poderosa, vai querer falar para nós, para nos acalmar, para nos orientar, para nos corrigir, para nos acalmar ou para nos encorajar. Que palavra poderosa, né? E aí quando a gente lê nesse versículo, olha, minha filha, meus filhos, né? Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Só disso para a gente já seria encorajador saber nosso Pai tem pensamentos muito mais altos que os nossos, né? E ele fala também, nem os meus caminhos são os seus caminhos. Portanto, aquiete-se, acalme-se, confia. A gente precisa confiar nele, porque é muito mais alto. Veja que ele fala, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, a gente pode nunca tentar, a gente pode nem sempre, melhor dizendo, compreender o que Deus fala para nós. Compreender, né, o que Ele está nos dizendo.
Mas saiba, se você não está compreendendo, lembre-se, os pensamentos deles são muito mais altos do que os nossos pensamentos, né? Então a gente precisa entender que a palavra de Deus e os propósitos dele, os pensamentos do Senhor são sobrenaturais. São sobrenaturais. E como a gente vai explicar o sobrenatural? Como que a gente vai explicar, né, sobre a eternidade? Como que a gente vai explicar? Ninguém explica Deus. A gente precisa apenas ouvir e entender que são palavras de um Deus poderoso e soberano. E essa promessa que ele fala hoje, né? A palavra da minha boca não voltará para mim vazia. É uma promessa que saiu da boca do próprio Deus, né? Se uma criança ouve um conselho dos seus pais com o coração aberto e coloca aquilo em prática e na mesma hora muda o comportamento, a gente precisa se colocar assim quando ele fala conosco, né? Deixar que isso mude o nosso comportamento. O Senhor, ele pensa, ele disse, ele escreveu, ou melhor, usou homens para escrever para ele, porque toda palavra é inspirada por Deus, escrita por homens, mas inspirada pelo Espírito Santo, traz o pensamento dele. E ele comunica as ideias dele, as ideias sobrenaturais, né? Pensamentos divinos em linguagem humana. Como isso é um presente para nós. Você percebe que isso é um presente, a gente ter os pensamentos de Deus numa linguagem humana, num livro que a gente pode ter, né, e abrir e recorrer sempre que necessário. Deus, além de ser um Deus criador, é o Deus da comunicação, né? É o Deus que se importou, né, que nos amou tanto e nos amou nos mínimos detalhes, que deixou para nós uma palavra escrita, para que através dela ele se comunique com nós. Gente, isso é motivo do seu coração se alegrar. Alegre-se nisso, porque é prova de amor de Deus para você. Ele nos deu, a palavra dele nos deu a Bíblia, né, como revelação escrita dos seus pensamentos. Que presente nós temos. E essa palavra que ele nos deixou é produtiva. Ela não cai no vazio, ela produz sempre resultados. E talvez você pode já olhar para a tua vida, né? Eu certamente, né, teria muito para poder compartilhar e contar dos testemunhos, né, que eu já vivenciei através da leitura, da prática da palavra dele na minha vida, nesses 23 anos, né, que eu fui resgatada por Cristo. Quantas coisas para testemunhar daquilo que o Senhor fez na minha vida através da leitura da tua palavra e colocar em prática. Mas veja, essa palavra que a gente tem se alimentado todos os dias é uma palavra que cria, é uma palavra que vivifica, traz vida, é uma palavra que te liberta, nos liberta, é uma palavra que conforta. Como essa mãe que fala com o bebê quando nasceu, né, ou quando está assustado, é uma palavra que conforta, que aquieta, é uma palavra também que disciplina, que corrige, é uma palavra poderosa, é uma palavra que restaura vidas, restaura casamentos, restaura alianças, restaura relacionamentos entre pais, entre filhos, entre familiares, entre amigos, restaura sonhos, restaura propósito, restaura ânimo de vida, restaura paz interior, restaura alegria. Quantas coisas são restauradas através da palavra do Senhor aplicada. E essa palavra também alegra, formoseia seu rosto, te traz um sorriso genuíno, né? Te traz uma alegria que ninguém pode te roubar. Glórias a Deus por isso, glorifique o Senhor por isso. Porque essa palavra poderosa, nós temos acesso a ela e você está tendo acesso a isso. Essa palavra também te ilumina os teus caminhos. Lâmpada para os nossos pés são os caminhos, são a palavra do Senhor, e luz para os nossos caminhos. E essa palavra nos instrui, nos aconselha, né? Nos mostra propósito,
Essa palavra cuida de nós. É o próprio Deus falando conosco. A palavra de Deus cumpre o propósito designado por Deus para todas as coisas. E isso, minha querida amiga, meu querido amigo, inclui a tua vida. Inclui você. Você é tão amada por Deus, que essa palavra tem um propósito designado por Deus para você. É através da meditação dela que o Senhor vai falar com você. Vai te responder, vai te aquietar, vai te responder as orações, o seu clamor, vai enxugar suas lágrimas. Creia nisso. Não abra a palavra de Deus como um livro qualquer, porque não é. Não ouça uma devocional dessa ou como tantas outras que tem, tantas e tantas e tantas palavras, né, e conteúdo através na internet com a palavra de Deus. Não acha que aquela palavra volta vazia, porque a promessa do Senhor fala: assim será toda a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu designei. Ou na outra versão, não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo, diz o Senhor. O que eu desejo, e atingirá o propósito pela qual eu designei. E esse propósito do Senhor é para você, é para mim, é para nós. Deus tem um propósito claro para a tua vida. E é por isso que Ele tem te enviado a tua palavra. É por isso que Ele tem falado conosco. É por isso que nós precisamos parar para ouvir Deus falando. Senhor, fale comigo. Fala comigo, me dá sabedoria, me dá entendimento para eu ouvir a tua voz. É disso que eu preciso, ouvir a tua voz, ouvir o Senhor falando comigo na tua palavra. Isso, gente, é a cada instante, não só na devocional, mas todo o seu dia, tudo que você fizer, cada decisão, cada coisa, tudo, ouça a voz do Senhor. Que palavra poderosa, que palavra que tem poder. Tem um versículo que fala, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vier da boca de Deus. A gente precisa dessa palavra para viver. A gente precisa de pão, de alimento, de água, de coisas para o nosso corpo. Sim, precisamos e graças a Deus temos recebido do Senhor. Mas não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vier da boca de Deus. Com base, gente, nessa promessa, nesse versículo, que essa palavra não vai voltar sozinha e que vai cumprir o propósito de Deus na minha vida, na tua vida, ore ao Senhor. Senhor, me dá essa experiência de ouvir o Senhor falando comigo. Continue me dando essa experiência dia após dia. Senhor, que nunca me falte a oportunidade de eu aquietar o meu coração, abrir os meus ouvidos com o entendimento dado pelo Teu Espírito Santo para ouvir o Senhor falando comigo. Para ouvir o Senhor e a Tua palavra falando comigo. Deus, nunca me falte a oportunidade de estar de joelhos diante do Senhor. Que o Senhor me dê sabedoria para falar com os meus filhos, que o Senhor me dê sabedoria para falar com o meu cônjuge, com os meus familiares, com os meus colegas de trabalho, com todas as pessoas que convivem comigo. Me dá sabedoria, porque a tua palavra é poderosa. Fala comigo e fala também através de mim. Que essa seja a nossa oração. Que tudo que a gente faça seja para a honra e glória do nosso Deus, crendo nessa palavra, no poder da palavra de Deus. Amém? Ore ao Senhor, pedindo essa oportunidade. Fala comigo essa experiência com a tua palavra mais e mais todos os dias. Que em nome de Jesus você possa ver, colher e testemunhar das grandes coisas que o Senhor fez e ainda fará na tua vida, desde o momento que você abriu o teu coração para receber nesse solo, aqui dentro,
sementinhas da palavra de Deus, dia após dia, um pouco após um pouco, repetidamente, um pouco, um outro cuidado, e assim isso aqui dentro, gente, vai germinando, vai crescendo e vai frutificar. E todos verão o grande agir de Deus na tua vida. E como essa palavra foi te transformando, pouco a pouco, a cada dia. Transforma-me, querido Cristo. Amém? Então essa foi a nossa devocional de hoje, nossa meditação na palavra de Deus. Que você tenha sido abençoada, né? Eu fui muito abençoada nessa meditação de hoje. Que o Senhor nunca nos deixe desacostumar com isso, né? Virar rotina, virar hábito, um hábito só por rotina, mas necessidade de nos alimentarmos todos os dias. Obrigada pelo teu carinho. A gente volta a se ver então amanhã, lembrando que ao vivo sempre no Instagram 7h30, de segunda a sexta, depois fica no YouTube para que você possa compartilhar e ouvir e, enfim, compartilhar para alguém, né? Espalhar essa sementinha de vida. Obrigada pelo teu carinho, gente. Até amanhã, viu? Se Deus quiser.